Vamos bater um papo aqui no nosso estúdio. Eu recebo Luana Marocchio, psicóloga. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. A gente também recebe a Andressa Samora. Obrigada, Andressa, pela sua presença. Obrigada. Mãe de adolescente? Sim. A cara dela. Junto com a Essione Rosário. São 4 filhos, Essione? Não, são 6. São 6, gente. Me falaram que era 4, eu sempre erro. Perdão, amiga. São 6 filhos. Qual é a fase mais difícil? A mãe mais experiente vai contar pra gente. É a adolescência mesmo. Por quê? O que você vive com os que estão nessa fase? São muitos conflitos, né? São muitos conflitos de identidade, né? Muitas comparações, né? Você compara ou eles se comparam? Eles que se comparam. Bem, para mim, eu tenho o olhar de mãe, né? Mas a gente vê assim que a questão da rede social influencia muito, aí eles ficam buscando uma referência. Então, assim, bate muito de frente com você em comparação aos outros? Lá em casa eu já percebo isso. Não, assim, eu busco assim ajudar, né? Eu busco formar uma identidade. Busco falar, elogiar, dizer que eles são bonitos, que são inteligentes. Eu busco colocar mesmo, levantar mesmo a autoestima deles, assim. Mas a gente vê que tem um pouco de tristeza, eles têm momentos de tristeza, de angústia, ansiedade, querem tudo para ontem. Já vi a Andressa aqui, ó, concordando. É assim também na sua casa, Andressa? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a insegurança também que eles têm, né? Por mais que a gente... Você falou que sua menina tem 9 anos, né? Já começou com um jeitinho já de adolescente. A minha mais velha está hoje com 18 anos. E nessa fase de 9 anos foi um pouquinho complicado também, porque de 9 até os 12, indo para os 13, que foi a fase que ela mais me deu trabalho. Porque essa fase de querer bater de frente, é o que você acabou de falar também, né? Bater de frente, a fase de não entender o não, também. Só que foi uma fase, para mim, foi até rápida. Foi rápida porque quando chegou mais ou menos 12 para 13 anos, ela mesma foi se conscientizando que tudo que eu falava era pro bem dela mesmo. Agora, Luana, é interessante que toda vez que a gente vai falar de adolescente, a gente fala muito sobre eles, né? Que eles são mais respondões, que eles estão em conflito de identidade. Mas o que nós, pais, o que a gente acaba fazendo que interfere na autoestima dos nossos filhos, principalmente nessa fase? Então, é curioso isso, porque eles não chegam adolescentes na nossa vida, né? Eles chegam bebês, e aí é todo aquele processo até chegar a essa transição. O campo do ideal é a gente estudar sobre a maternidade, sobre a paternidade, né? Porque é um job, assim, para sempre. Você não vai poder se desfazer do seu filho. Só que essa transição é o que elas falaram. Eles passam por essa transição, né? Essa maturação do cérebro passa pela transição de eu não sou mais criança, mas não sou tão adulto que não posso fazer tal coisa, mas não sou tão criança que não posso errar tal coisa. Em relação à autoestima, essa construção é feita lá na infância, com palavras de afirmação, como a Essione falou, né? Você validar os sentimentos do seu filho, não invalidar conquistas, do tipo, você fez mais do que sua obrigação em ganhar essa medalha no campeonato tal, né? Não comparar, muitos pais comparam muito, não induzir culpa no seu filho, né? Ele se sente inadequado, isso afeta muito a autoestima dele. Eu estava lendo sobre essa pesquisa, eu vi a respeito até mesmo de críticas, né? Que a gente acaba querendo auxiliar. Nessa de auxiliar, acaba criticando mais do que elogiando. Chegar lá, exato. A crítica, ela é tão nociva quanto a superproteção. Porque você tira do seu filho, a superproteção você tira dele a capacidade dele de solucionar problemas. E muitos pais têm muito essa dificuldade, eles não permitem, né, que os filhos desenvolvam a sua autoanálise, a sua autoavaliação. Então, ou os filhos acabam sendo muito condicionados para esperar respostas suas, então, para verificar se o que eu estou fazendo é legal, né? E a superproteção, ele não faz nada porque ele acha que ele não é bom, adequado o suficiente para nada. Olha só,
Você de casa, como é que tá essa fase aí da adolescência? Ou então, você que ainda não chegou lá, tem medo? O que você escuta? Fala, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Tem uma mãe falando, olha, eu tenho um de 13 e um de, cadê? E um menino de 8. É muita coisa pra nós, mãe, viu? Controlar essas crianças. Nossa, meu Deus. A outra fala, eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos que acha que pode tudo, não entende, não obedece às regras, me responde, muito difícil a relação. Dessa listinha que a Luana falou, de atitudes que a gente acaba, mesmo que de maneira talvez inofensiva, né? Fazendo ali no dia a dia, sem ter essa má intenção. É claro, são os nossos filhos, a gente quer proteger, mas o que vocês já identificaram que acabam fazendo? Teve alguma coisa? Tipo assim, acaba criticando às vezes ou comparando. Tem alguma situação? No meu caso, super protetora. Super protetora? Uhum. Na verdade, inclusive, essa semana, essa minha filha de 18 anos falou sobre isso. Numa conversa nossa, que hoje nós somos muito amigas, tá? Te amo, tá, Jamile? Hoje nós somos muito amigas, pra glória de Deus, graças a Deus por isso. Mas ela falou comigo, mãe, na verdade, hoje, às vezes, eu não sei o que quero, que decisões tomar, porque você sempre me protegeu, sempre tomou decisões por mim. E eu nunca tinha pensado por esse lado. Entende? Então, eu falei, gente, então, ao invés de ajudar, eu atrapalhei ela, foi muito. Então, eu não sei o que eu quero estudar, não sei o que eu quero fazer, porque eu sempre tomava decisões por ela. Então, para os pais que fazem isso, vai uma orientação, não faça isso mais. Gente, que linda essa mãe abrindo o coração e falando realmente sobre essa relação. E você, senhora, tem alguma situação, algum ponto aí que você se identifica? Eu não gosto, assim, a superproteção, até porque, como são muitos, então a gente acaba tendo que impulsionar a caminhar, né? Andar com as próprias pernas, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando fora, então eu ensinei um se virar na cozinha, assim, e dar seu jeito, né? Hoje eu estou mais em casa, tem um tempo. Mas é algo que eu preciso estar sempre me avaliando, a exigência, né? Você exige muito deles? Porque às vezes essa coisa de você ter que caminhar e às vezes você esquece um pouco de dar o colo, principalmente nessa fase dessa transição. Eu não sei se eu não sou tão criança, mas, né, também não sou jovem, estou naquele meio, chamar, né, para vir. Eu não sou muito de ficar alisando, sabe? Olha só, dois pontos extremos aqui, né? Uma super protetora e a outra falando, vai caminhar, minha filha, eu preciso da sua ajuda. Luana, quando que a gente sabe, como que a gente identifica se o que a gente está fazendo, que é tudo muito bem intencionado, a gente está falando aqui de mães de verdade, mas se aquilo pode estar afetando, de alguma maneira, os nossos filhos? Olha, a gente percebe muito quando o filho começa a desfuncionalizar em casa, né? Os comportamentos são aparentes, ele fica mais apático, né? Ou ele exige mais de você, né? Quer chamar a atenção de alguma forma. Os pais sabem quando o filho ele não está muito dentro da normalidade, né? Entre aspas, da vida dele. Então, quando você perceber que ele está destoando um pouco daquilo que ele era, sendo adolescente é mais fácil chamar para conversar, né? Igual e dizer dessa, abertamente, né? A filha exatamente. Começou. Quem te chamou para conversar? Foi ela ou foi você? Na verdade, nós estávamos falando sobre faculdade. Aí veio esse assunto, né? Ela falou, hoje eu não sei muito o que eu quero, porque você sempre tomou decisão por mim, sempre fez, sempre me protegeu. E é legal isso que a Andressa está falando, porque assim, a Andressa deu lugar de fala para Jamile, né? Muitos pais vão se sentir criticados, porque pais, principalmente mães, têm uma tendência muito grande de se sentirem culpadas pelas coisas. Então, se você não recebe essa devolutiva do seu filho como uma forma de intervir, chegar num denominador comum, aí tudo piora, né? Então, por isso que os pais tendem a sempre a responsabilizar e culpabilizar o adolescente por ele ser um problema. Porque, na verdade, já a maioria dos pais é que tem dificuldades de escutar a devolutiva do seu filho. E se ensina seu filho a saber errar, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir mais o direito de errar. Se os pais não se permitem errar e dizer, poxa, filho, eu errei com você, você foi meu primeiro filho, eu não sabia muito o que fazer, eu sempre priorizei sua proteção, mas agora a gente está aqui, vamos lá, tenta uma faculdade que seja mais adequada com você. Se não der certo, a gente troca, a gente batalha, se ficar apertado o dinheiro, e vida que segue. Ó,
Participações, vamos lá, vou ler os comentários agora. Muito fofas essas mães do programa de hoje, parabéns pela sabedoria, que lindo, né, gente? Tem uma outra pessoa que pediu para não se identificar, mas tem 2 filhas, de 15 e 13 anos, totalmente diferentes. A de 13 mudou completamente. A sensação é que... Ai, meu Deus, subiu... a sensação é que parece que trocam os nossos filhos de um dia para o outro na transição de criança para adolescente. Coitada dessa mãe, meu Deus, gente, as 2 na mesma fase ali. Tem também outra falando aqui, ó, estou passando por essa fase horrível, sou avó e minha neta é pior que minha filha. Ela falou, ela tem 11 anos, ela tem razão o tempo todo, gente. Eu acho que estou certa pela experiência de vida e ela tá mais atual. Olha que difícil para essa avó, hein? Choque de geração, né? Né? Choque de geração Acompanhar total. essa geração. Sabe o que eu lembrei de uma entrevista que eu vi da Mônica Martelli? Daquela atriz famosa, e ela falando uma coisa que eu acho muito legal os pais repararem. Quando os filhos chegam, geralmente, na adolescência, muitas vezes nós, mulheres, estamos também entrando na menopausa. Então, são 2 impactos grandes biológicos, né? É legal reparar isso também, principalmente para essas mães aí das filhas adolescentes, de várias na mesma faixa. É bom reparar, né? Essas questões hormonais também influenciam muito no nosso entrosamento. Ó, tem uma mãe que pedindo ajuda, falou que a filha tem 15 anos e está querendo namorar. Como lidar com essa situação? Um excelente assunto para a gente debater um dia aqui no programa, viu, mãe? De repente você participa aqui com a gente, né? Igual essas mães lindas e maravilhosas, viu? Ó, tem outra falando que a relação com a filha sempre foi muito boa, hoje já está com 19 anos e que nunca teve problema. Que bom, né? Que eles nunca tiveram problema, porque não é fácil não, gente. Nós já fomos adolescentes um dia, a gente sabe como é que é. Ó, obrigada pela presença de vocês.